Hey guys, what's going on? Robert for International Postal Research, diretamente aqui dos Estados Unidos. Bom, hoje sexta-feira, aí final de semana, mais notícia para vocês. Hoje greve geral no Brasil e semana que vem que 4 de July aqui nos Estados Unidos. A 4 de julho, independência dos Estados Unidos. E a gente está aí acompanhando não só as notícias daqui, mas da Venezuela também, da Europa, da Ásia, do mundo, trazendo informações baseadas no jornalismo investigativo. Vou falar um pouquinho sobre o estado de exceção, ou seja, os três fatores importantes da corrupção. Ou seja, tudo isso que está acontecendo no Brasil, e a gente vê um estado meio excessivo dentro de alguns parâmetros, onde as pessoas não conseguem absorver ou enxergar adiante o tanto o que está acontecendo e às vezes não dá um pouco de credibilidade para as coisas que estão sendo feitas literalmente. Então a gente sabe que tudo que está acontecendo é para poder fazer com que o capital estrangeiro seja, aliás, as riquezas do Brasil seja entregue para o capital estrangeiro, ou seja, para trazer o Brasil em vários fatores, e um dos primordiais seria o estado de colonização do Brasil, através daqueles que estão corrompendo as grandes instituições, como o Banco Central, Ministério da Fazenda, enfim, o Itamaraty, que fazem a jogatina do consenso de Washington, literalmente. Então, vou falar três coisas importantes, três tipos de corrupção que abalam os cenários e a gente passa despercebido. Mas muitas das vezes a gente tenta vincular e a gente só absorve aquilo que a mídia passa pra gente, literalmente. A primeira é: vamos supor que um prefeito da cidade do interior de Minas Gerais comete uma gafe lá, compra um terreninho, faz uma licitação, isso, aquilo, junto com os vereadores, e tentam dividir o bolo numa questão de 50 mil reais. Aí vira notícia na televisão, na mídia, na internet, enfim. Às vezes, ou muitas das vezes, até aquele próprio prefeito, junto com um grupo de articuladores, consegue 15, 20 minutos na televisão propriamente dito. Então isso ganha a opinião pública das pessoas, a mídia trabalha dessa forma para poder colocar no paradigma das pessoas que a corrupção é essa, literalmente essa, e as pessoas formam opinião sem dúvida nenhuma. A segunda corrupção que a gente gostaria de mostrar para vocês é uma corrupção que é feita na cara dura. Não sou contra privatizações, mas na época do senhor excelentíssimo Fernando Henrique Cardoso, que quebrou o Brasil 3 vezes, que comprou votos para poder se eleger, fez tanta falcatrua para poder entrar, ou seja, ele manipulou a taxa de juros cambial para poder se eleger. Ele vendeu a Vale do Rio Doce, que valia 3,3 bilhões de reais, para o seu amiguinho George Soros, que faz parte da elite dominante, se vocês não sabem, já destabilizou mais de 50 países em mais de 25 anos, inclusive o Paquistão, o Afeganistão, a Nigéria, Iraque, o Golfo, o Iêmen, que é um dos maiores produtores de droga, a Síria, a Líbia, enfim. Ele usa Power Reaction Solution, como já expliquei para vocês, problema, reação e solução. E através de government shadows é o que eles estão tentando fazer agora para poder invadir a Venezuela, right away, a qualquer hora, entendeu? Então eles trabalham dessa forma, através do Primavera Árabe, a Revolução dos Guarda-Chuva na China, movimento Occupy em Nova York, e os movimentos aí no Brasil, que foram patrocinados aí pelo CMBL, Revoltados Online, Vem Pra Rua, Movimento Passe Livre, que ganhou uma inclusão na mente das pessoas, e as pessoas que saíram para bater panelas se desvincularam literalmente e hoje estão sentindo o leite derramado. Ou seja, foi vendido a Vale do Rio Doce por 3,3 bilhões para o senhor George Soros, que faz parte da elite, e só num ano ela faturou 5,5 bilhões de dólares. Na cara dura foi vendido, ou seja, isso sem tirar os impostos.
entendeu? E essa incorporação, ou seja, essa transação foi medida por um grupo de uma corretora, ou seja, de um órgão americano aqui dos Estados Unidos, que fez a avaliação e fez a transação literal entre George Soros e o governo de Fernando Henrique Cardoso. Isso é uma corrupção na cara dura do freguês. A terceira corrupção que eu gostaria de falar para vocês são as que as pessoas passam desapercebidas. Ou seja, apesar do nepotismo de um Congresso totalmente contaminado, ou seja, de 3 poderes como judiciário, legislativo e executivo, é o da operação e a manipulação do câmbio, onde fez que o Fernando Henrique fez na virada cambial juntamente com Amílio Fraga, na virada do câmbio, colocar no bolso nada mais nada menos que 16 milhões de dólares alguns anos atrás. Então, essa sentença da manipulação do câmbio, a manipulação da dívida pública brasileira, que só esse ano vai pagar mais de 580 bilhões de juros e amortização, dinheiro que vai sair do PIB, do superávit primário, para ser entregue para 10 mil famílias, é onde está inserida a verdadeira corrupção, que nenhum parlamentar, prefeito, deputado estadual, federal, senador, enfim, governador, presidente questiona sobre isso. Ou seja, a dívida, então isso só o atraso. Eles não fazem, então, através dessas operações cambiais que são feitas através, o ano retrasado, o Brasil gastou mais de 300 milhões só com operações swap para poder tentar controlar o câmbio, perdeu nada mais nada menos que 300 milhões de reais nessa transação, na variação do câmbio, que tem que ter um amparo da legislação brasileira, sem dúvida nenhuma, e tem que ser aprovado num Congresso brasileiro. Então, 3 fatores importantes de corrupções que as pessoas às vezes não percebem. A gente está sabendo das coisas que vão acontecendo em andamento, a mídia tenta focar algo para que você realmente tente só vincular a culpa num partido, enfim, naqueles que realmente a mídia quer que você realmente acredite. Então eles querem colocar na sua mente que o golpe realmente vale a pena e que só tem um culpado, principalmente com essas elevações de taxa de juros, enfim, déficit fiscal, déficit primário, que vai ultrapassar aquilo que foi projetado para 2017. Então, com o Estado totalmente corrompido, o Brasil chega a níveis faraônicos, literalmente. 3 fatores importantes de corrupção que você tem que tentar colocar na sua mente. O Brasil perde, não há investimento, e tem 2 grandes rombos que tem que ser corrigido e que as pessoas não falam. Um é da dívida pública, outro da Previdência, que só 2% vai para o magistrado, ministro, juízes, enfim, a gente vai preparar um vídeo melhor explicando para vocês como é que é feito essa transação indiretamente. Legal, pessoal, um grande abraço, Robert from International Postal Research, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!